Bom, então aqui a gente vai começar o projeto de extensão Teoria da História em Sala de Aula, né, com a fala do professor Paulo Vitor Crespo, né, que atua no ensino público e privado das escolas de Campos dos Goytacazes. A ideia aqui, Paulo Vitor, é a gente justamente fazer, né, uma série de reflexões sobre como que a teoria da história aparece na sua prática em sala de aula como professor, né? Então, é importante que você faça aquele breve resumo da sua trajetória para a gente entender, né? Quanto tempo você está fora da graduação, quanto tempo que você se formou, e a partir daí passar para as reflexões, tá bom? Muito obrigada pela participação. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu acho que, tipo assim, não deixa de ser uma honra, porque não deixa de ser uma forma de retribuir, né, toda essa parceria que a gente teve durante anos ali na UF. E é bacana demais. Vamos ver se vai ser frutífero, espero que sim, mas de qualquer maneira, muito satisfatório. Tá? Obrigado pelo convite. Como ela já adiantou, meu nome é Paulo Vitor Crespo. Eu fui estudante de História, né, da graduação, tanto de licenciatura quanto de bacharelado aqui da UF Campus. Eu me formei na licenciatura no ano de 2019 e no bacharelado, se eu não me engano, porque foi um pouco posterior, ver que o lance da pandemia e tudo mais, eu odiava, detestava estudar online. Então, uma tormenta. Acho que eu demorei uns 2 anos, eu chutaria aí 2021, né, o ano que eu me formei no bacharelado. Né? Eu atuo aqui em Campos, tanto na escola pública, na prefeitura de Campos, né? Aí, mais especificamente, no colégio que eu gosto muito, que ele fica, além de ser público, ele tem um caráter de ser uma escola rural, né? Ele fica no distrito rural aqui de Campos, que é a Travessão, e também atuo, né? Já estou lá há 3 anos, e na escola particular, né? Que é o SECN, que é o Centro Educacional de São Anéis, que é, enfim, já tem todo aquele sistema, né? Enfim, é, várias questões, né, vão nortear essa questão da teoria e a questão do ensino. Eu acho que, tipo assim, o que mais chega para mim é pensar a teoria, né? Ela chega de duas formas. Ela chega enquanto conteúdo mesmo, né? Existem alguns segmentos do ensino ali, seja no sexto ano, no Fundamental 2, onde eu atuo, seja no ensino médio, em que parte principal do conteúdo é você já fazer a reflexão sobre essas que a gente vai chamar de essas questões essas questões primeiras, né, do que seria a teoria da história, que seria a parte filosófica dela, né? O que é a história, né? Qual é a função da história, quem faz a história, como faz a história, que aí você já entra não só no campo teórico, mas entra também no campo metodológico e também no próprio campo da própria historiografia, né? Então ela aparece momentaneamente, né, em alguns momentos enquanto conteúdo, mas acho que o principal é mostrar também como ela aparece, sabe, como quase entidade, né? Um pouco invisível, mas sempre ali, né? De uma certa forma, nos acompanhando. Eu acho que, tipo assim, eu ainda tenho uma particularidade que, enquanto orientando da Isadora, né, no LAIP, a gente sempre teve uma preocupação muito grande de fazer um estudo sobre teoria, né? Então, quando eu falo, também falo por mim, né? Eu acho que existem múltiplas experiências como professor, em que esses questionamentos podem aparecer mais ou menos, né? Talvez apareça um pouco mais para mim, porque, de uma certa forma, isso me mobilizou por muito tempo, enquanto estudante de história, e acaba não tendo como dissociar de mim como professor, assim, né? Enfim, eu acho que as relações que eu percebo, né, entre essas discussões teóricas que a gente faz na, na graduação, no ensino básico, ela aparece para mim enquanto, né, ela me mobiliza na medida em que eu, pelo menos, tenho uma necessidade de compreender a minha própria função para poder executá-la, né? Então, ela aparece um pouco indiretamente aí, né? E esse questionamento, ele é tanto
quase inconsciente, mas ele também é consciente, né? Seja por mim, seja pelos meus próprios alunos. Não há professor de história que não encarou a pergunta, né? Por que eu preciso estudar isso? O que é isso? Né? Então, acho que essas questões primeiras, essas perguntas que são mais filosóficas, né, que são mais elementares, elas aparecem, seja discretamente ou explicitamente na sua função, né? Então, eu, como professor, eu tenho a necessidade de estar muito esclarecido do que são esses questionamentos para mim. Porque é uma forma também de eu me sentir preparado para responder essas indagações dos alunos sobre essas questões mais filosóficas também. Mas é também uma necessidade enquanto ser humano. Eu não consigo executar uma função se eu não tiver esclarecido para mim mesmo, né, o que é ela, qual é a função de estudo, né, qual é a utilidade, né, ou pelo menos qual seria a necessidade disso na vida dos meus alunos. Então, isso aparece constantemente, essa questão pessoal, né, em sala de aula, dessas questões primeiras, dessas questões mais filosóficas, né? E isso aparece para eles também, né? Porque se há uma coisa que eu tenho uma necessidade enquanto professor, que dirá para eles que estão ali, né, tendo a obrigatoriedade, de uma certa forma, de estar em volta daquelas discussões, de cumprir aquela disciplina, né, de fazer todo o currículo de história ali. Eles também sentem a necessidade de saber, ou pelo menos de ser convencidos dessas questões primeiras, né? E eu acho que as primeiras relações são essas, né? É claro que são, como eu falei, múltiplas experiências como professor, acho que, tipo assim, a minha é apenas uma, mas essas questões, elas aparecem tanto de maneira explícita quanto de maneira implícita. E quando eu falo de maneira implícita, é uma questão mais pessoal, né? Outro questionamento aí que me foi feito, que é a questão de alguns conceitos, né? Tempo histórico, representação histórica, como isso, de uma certa forma, a gente mobiliza em sala de aula. Olha, para ser bem sincero, eu acho que boa parte das vezes a gente mobiliza meio que sem nem se dar conta, sabe? A gente se mobiliza na medida que também a gente já definiu para a gente que conceitos são esses, né? E aí acho que soa muito naturalizadas, que a gente, de maneira invisível, isso já ocorre, né? E eu penso assim, na minha experiência como aluno, né, lá na graduação, e pouco que eu produzi, né, essa questão, por exemplo, do tempo histórico era uma coisa que realmente era uma coisa que me mobilizava, né? Então, de uma certa forma, é uma coisa que me chama atenção também, né, abordar esses conceitos. E quando eu penso em teoria da história, eu comentei ali sobre essas questões, né, fundamentais, elementais, aquelas primeiras questionamentos que fazem parte da teoria, mas eu também entendo teoria para um pouco mais além do que isso, né? Não só para a filosofia da história, mas também para algo que remete também à própria história da historiografia, que, embora não seja a mesma coisa, acaba se confundindo ali, mas também se confunde com a história dos conceitos que fazem parte da teoria da história, né? Então, tipo, quando a gente fala de tempo histórico, de representação histórica, tudo isso, evoca alguns conceitos, e eu acho que a definição desses conceitos também faz parte de um aparato que a gente chamaria de teoria da história, né? Então, ali quando você me convida, né, para participar aqui, você pede para eu falar um pouco sobre essa ideia de tempo histórico, e também falar a ideia de representação, né? E a ideia de representação é muito desafiadora, né? Porque são muitas, né? Não só as representações oficiais da história, né, por assim dizer, mas como a gente, pelo menos eu, lido com adolescentes e com adolescentes de capital cultural muito, muito distinto, né? Tanto lido com alunos que fazem parte de uma zona rural e parte de uma escola pública, né? De uma certa forma periférica, né? Onde a gente enfrenta problemas muito complicados, assim, e coisas que são bem elementares. Por exemplo, a gente encontra alunos analfabetos no Fundamental 2, né?
e trabalhar conceitos dentro dessa realidade, pelo menos de forma extremamente tradicional e formal, ela é muito desafiadora, né? Em compensação, eu já tenho, por exemplo, o ensino médio, onde ele já tem até um material já para pensar sobre a ideia do que é tempo histórico, do que é representação histórica, do que é história, do que é memória, né? Enfim, eu tenho, por exemplo, alunos no meu itinerário formativo, já pensando, né, nesse contexto do novo ensino médio, em que existem materiais didáticos, né, que eles compram, que eles fazem, né, fazem parte de todo o currículo ali, e que essas discussões, elas não são só presentes, como elas são, tipo, explícitas, né, exatamente, elas não estão ali nas entrelinhas, ela não é aquele famoso quadrozinho que aparece nos livros de história ali no cantinho do quadro, ele é o próprio conteúdo em si, refletir, né, sobre a história que eles estudam em sala de aula, as representações históricas que são produzidas, por exemplo, por videogames, que é uma coisa que eles consomem muito, por filmes, por telenovelas, por romances, né? Ou até representações históricas que não são necessariamente uma história científica, acadêmica, mas que fazem parte dos eventos canônicos aí que fazem parte da memória coletiva. Então, tudo isso faz parte já desse universo quando eu falo das minhas turmas de ensino médio da escola particular. Agora, quando a gente vai falar de uma escola pública, isso já tem que sofrer mais adaptações, né, para que a gente consiga conversar com eles sobre isso. A parte de representações é até mais difícil, por incrível que pareça, porque quando a gente lida com os alunos que têm muito pouco acesso, né, a produtos culturais, né, eles têm um capital cultural muito baixo, eles desconhecem até as representações históricas que não são, né, acadêmicas, científicas, ou necessariamente tidas como canônicas. Né? Eles desconhecem até o que a gente, né, o que a gente encara para as representações do mundo cultural. É um total desconhecimento mesmo, né? E a questão do tempo histórico com eles, eu gosto muito de. Eu não sei se eu sou muito antiquado, né? Mas nesse momento sempre me evoca, né? Eu sempre evoco pelo menos o Mark Bloch, alguma coisa assim, porque acho que a gente precisa nessa hora utilizar algumas dessas ideias já, e essas ideias não estão ali à toa, né? De uma certa forma elas iluminam, elas são um farol em alguma medida, e para a gente poder pelo menos fazer com que o nosso trabalho tenha algum sentido para além de uma história completamente, né, narrativa. Né? E pensar aí talvez em alguma coisa mais crítica, né, em alguma coisa que tivesse uma utilidade para eles, sem ser uma questão meramente de decorar e reproduzir uma avaliação. E aí eu penso muito nessa ideia do Mark Bloch, quando ele fala, por exemplo, da história do homem no tempo, e como a gente reproduz muito a história do homem, mas a gente ignora essa parte do tempo, né? Que é fundamental pensar também, né? A gente não está falando só do homem, mas existe uma questão temporal, né? Que a gente não pode ignorar, né, nesse processo de ensinar história, né? Então eu tento conversar o máximo com eles, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de educação na escola pública, já é uma dificuldade de definir passado, presente e futuro, né? Principalmente futuro, uma questão completamente abstrata, né? E quando a gente vai trabalhar a ideia de tempo, eu tento, por exemplo, fazer uma discussão mais conceitual, mesmo difícil, né? A gente vai falar ali, por exemplo, do que é tempo cronológico, né? Do que é um tempo da natureza, até chegar a fazer todo um caminho mais simples, né? Para poder chegar na ideia de um tempo histórico, né? De um tempo como uma construção, né? Um tempo como uma percepção, um tempo como um sentimento, né? Porque eu acho importante, né? Não só importante numa questão de ensino-aprendizagem, mas acho que isso é uma questão importante enquanto ser humano. Eu acho que a gente
se para mim, história é fazer refletir sobre o próprio tempo, e se a gente não consegue fazer essa discussão, elaborar minimamente esses conceitos e fazer provocações mesmo, fazer com que eles sejam provocados a pensar sobre o passado, sua relação com o presente e as suas projeções para o futuro, eu acho que a gente perde muito a gente ignorar esse processo, né? Porque eu acho que é vazio demais, né? Eu tenho, pelo menos eu tenho essa necessidade. Aí quando eu tenho a oportunidade de eu falar aí quais são os autores da teoria aqui, em que ainda estão muito latentes no meu pensamento, talvez faça algum sentido essa sensação e pelo menos essa mobilização que eu tenho de que eu acho que não existe, ou pelo menos não deveria existir um estudo de história que não consiga refletir sobre essa questão da temporalidade, né? E as representações, como eu disse, onde eu consigo, eu faço a discussão, né? Eu acho que quando os conceitos são mais abstratos, o resultado deles é diverso com um aluno e outro. Acho que um aluno que tem mais, né, consegue ter uma sensibilidade maior para absorver essa discussão e outros menos, né? A gente também está lidando com adolescentes, né? Que não tem só, que não está só discutindo conceitos, mas está com muitas coisas indefinidas ainda, né? Dentro da sua própria filosofia, né? Por assim dizer. Enfim, não sei se foi se era bem isso a resposta, né? Mas é algo que eu pensei sobre isso. Eu tô pegando a colinha aqui do que para acabar não esquecendo nada. Eu tô dando uma olhada aqui nas perguntas aqui que foram passadas, né? Aí, que pergunta difícil é a próxima, né? Acho que você coloca aqui para mim o que é a teoria da história, né? Eu acho que é difícil também essa conceituar isso, né? Como eu falei, acho que tem três partes, né? Eu acho que teoria da história para mim, eu posso estar correndo até o risco assim, de desagradar uma galera, né? Mas enfim, vamos ter um compromisso com a, com a minha verdade. Eu acho que teoria da história, embora não seja isso exatamente dito, mas em boa medida é filosofia da história para mim, né? É o que vai me responder pelo menos o que vai me mobilizar a tentar responder essas questões que são mais primordiais, né? Essas questões que são primeiras mesmo, né? Eu tenho a necessidade de acordar e acordo todos os dias muito cedo para ir trabalhar, e eu preciso saber o que é história para mim, porque eu vou tentar convencer de 7 da manhã até 1h30 da tarde pessoas que estão me questionando qual é a necessidade deles estudarem aquilo, né? Então, se eu não tiver aquilo bem resolvido, por assim dizer, comigo, eu acho que eu vou ter uma dificuldade, uma infelicidade muito maior no meu ofício, né? E não é só o que é história, né? Mas também quem faz, né? Eu acho que em alguma medida isso aparece muito para mim essa questão, sabe? Essa questão do ofício do historiador e do fazer da história é uma coisa que aparece muito, porque hora ou outra os alunos, quando a gente está dando uma aula mais de conteudismo mesmo, né, conteudista, eles falam assim, mas como que chegaram nessa conclusão, né? Como que sabem disso, né? E tá também a par de uma outra parte da teoria da história, que é essa ideia do como a história é escrita, né? E como ela vem sendo escrita, como ela também é um processo né, contínuo, que ela não tem fim, né? Que ela não acabou, né? Ela não está toda escrita, ela está em processo e ela, se Deus quiser, né, ainda vai se manter em processo. É fundamental, né? Então eu acho que tipo assim, questões primordiais, né? A forma do que fazemos, para quem fazemos também é muito bacana pensar, porque eu sempre converso com eles que a conversa, né, o nosso encontro é diferente dos encontros que a gente teve, por exemplo, dos encontros que eu tive quando estava na faculdade, né? Porque eu estou conversando lá com o que a gente chama de pares, né? A discussão ela é muito, ela vai por um outro caminho, né? A discussão com eles é apresentar alguns conceitos primários, né? Fazer com que eles conheçam, né?
e aí já não sou eu, né? O próprio conteúdo, ele já vem, de uma certa forma, elegendo quais são os conteúdos que eles devem ou não aprender, né? Em que momento eles devem aprender. A gente estuda, por exemplo, a realidade da escola hoje em dia. São de apostilas, que vem bimestralmente definindo quais são os seus conteúdos que você tem que definir ali e que tem que ser cumprido dentro de um prazo muito curto, inclusive, né? Então, até essas discussões da historiografia, né, e da teoria da história, ela parece meio que perfurando, né, esses momentos, esse, esse, essa história que já vem muito engessada por essas apostilas. Então, onde ela acha uma brecha, ela vem com um feixe de luz, assim, né? E eu acho que, surpreendentemente, aparecem muitas questões sobre isso, né? Eu acho que é uma coisa que, hora ou outra, desperta neles alguma curiosidade ou, ou realmente bate um questionamento mais profundo sobre o porquê tudo aquilo, né? Sobre o porquê tanta cerimônia, por assim dizer. Então, acho que, tipo assim, a teoria da história, ela para mim, essas questões primordiais, ela é também a história da história, ela é também conceito, né? Esses conceitos fundamentais que a gente precisa para estudar a história, e eu acho que ela também é um norte, ela é um farol, né? E eu concordo que ela é múltipla, né? Eu acho que a visão como eu percebo teoria da história, eu acho que ela é bastante fruto daquilo que eu estudei na graduação, dos lugares em que eu estive, das pessoas que eu discuti, os textos que eu li, de quem, de uma certa forma, tem uma certa influência no que eu penso, né? Mas, sobretudo, independente de quem são essas pessoas, qual seja esse espaço, qual seja a sua universidade, quais sejam, né, as forças que atuam, né, nesse seu pensamento sobre a teoria da história, eu acho que ela é um farol. Eu acho que ela é um farol profissional. Eu acho que ela é um farol enquanto ser humano, né? Não deixa de ser. E eu acho que ela eu acho que ela é um escudo para essas questões mais filosóficas, que eu acho que eles nem percebem que são tão profundas assim, mas que ocorrem que os alunos fazem sim. Acho que a gente tem uma tendência a subestimar um pouco esses alunos de ensino básico, como se eles não fossem capazes de ter algum raciocínio, né, mais profundo, mais filosófico nesse sentido. Mas eu acho que, embora nem eles entendam exatamente a complexidade do que eles estão perguntando, eu acho que são questões que ocorrem a ele também. Enfim, eu acho que a teoria da história é um pouco disso, né? Pelo menos foi por muito tempo. O farol, eu não conseguiria me imaginar acordando todos os dias para dar aula sem ter esse farol que, de uma certa forma, ilumina esse caminho para mim, né? Eu acho que é bem por aí. A outra pergunta é como se relaciona com a minha prática em sala de aula. Acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que dificilmente você fala do fosso, né, como algo existente, né? Mas eu acho também que não existe um ensino de história sem uma teoria por trás, né? Eu acho que são coisas que, por mais que seja complexo ver isso explicitamente, eu acho que o que mobiliza esse ensino de história está muito por trás do que é, né? Pelo menos uma experiência individual. Aí, não sei se eu estou indo muito rápido, eu tenho que falar um pouquinho rápido. Até porque isso é uma prática do ensino de história mesmo. Né? A gente tem 50 minutos para fazer milagre, dependendo da aula e outra. Né? A gente não dispõe do tempo do mundo, a gente quase vira um rapper. Né? A capacidade que a gente tem de falar palavras por segundo é surreal. Aí, acho que, enfim, como eu falei, se para mim teoria da história é um pouco desse farol, né, aí foi me questionado também quais são esses autores que eu lembro de ter lido na graduação e que seguem importantes, de uma certa forma, né, nesse dia a dia. Enfim, eu falei essa lição do tempo como algo que me mobiliza bastante, e por mais que hora ou outra, eu acho que eu sou até um pouco sem vergonha nesse aspecto. Eu acho que nem sei se é o mais adequado, mas não necessariamente preso muito a um, né?
às vezes vou bandeando de um lado para o outro, assim, até por teorias que são de disputa, assim. Mas, hora outra, algo naquela discussão me traz um questionamento que é importante ou que eu acho valioso para poder trazer em sala de aula, né? Mas, com certeza, se eu pudesse definir alguns aí, eu pensaria, por exemplo, no Kozelek, no Giesen. Acho que até, eu nem sei se a gente pode chamar de teórico da história, não sei se a parte da didática da história, não sei se não entra, mas esses dias eu estava fazendo uma faxina, assim, eu peguei muita coisa da faculdade, aí eu lembro que uma das coisas que eu não joguei fora foi um texto do Klaus Bergman, né, que também acho que é da didática da história, porque eu estava lendo aquelas primeiras páginas, eu falei, não, isso faz todo sentido para mim hoje, né, coisa que não fazia muito sentido para mim quando eu não estava atuando em sala de aula, né, mas aquela discussão me despertou, né, então muito dessa escola alemã, né, da teoria da história, me chama muita atenção, mas acho que também tem alguns autores que até nem são necessariamente da história, mas que eu penso bastante ali. Por exemplo, quando eu falo, por exemplo, quando eu penso sobre meus alunos e penso em capital cultural, né, é difícil pensar no Bourdieu ali presente no meu próprio pensamento. Embora não necessariamente seja da história, seja da sociologia, são discussões que fazem parte do nosso ambiente acadêmico, que estão ali presentes nos cursos de graduação de história, que eu acho que estão sempre ali. Mas, enfim, acho que até questão de classe, assim, embora não tenha sido um marxista, assim, né, nas minhas funções, é difícil não pensar quando a gente, por exemplo, está trabalhando em escola pública, né, e pensar algumas questões ali. Mas eu acho que conceitualmente, né, aquilo que mobiliza, aquilo que é farol, são esses caras mesmo, né, acho que são o Kozelek, o Giesen, e agora o Bergman, que eu estou numa relida agora, revisitando, e está fazendo muito mais sentido para mim agora do que anteriormente, né? E aí, continuamente você me pergunta sobre o fosso, né? Eu acho que ele existe, mas eu acho que ele é desproporcional a cada lugar em que você dá aula. Mas ele nunca, ele também, esse fosso ele nunca é tipo assim determinante, né? Como eu falei, eu acho que as questões que mobilizam a gente faz com que a teoria da história ela esteja presente independente, né? Independente de um distanciamento, né? Eu acho que você mesmo traz consigo, porque você é o responsável por ministrar aquela aula, né? Você conduz a cerimônia, você vai encaminhando a discussão. E embora ela dependa dos interlocutores, porque é uma troca, né? As tentativas dela, né? O que é possível ser feito dela no ambiente que você está com você, e eu acho que a teoria da história ela aparece muitas vezes, né? Independente desse distanciamento. Eu concordo que existe uma barreira, por exemplo, acho que a barreira, inclusive, ela é feita até pelo próprio material didático. Acho que se a gente não tivesse, não só pelo material didático, né, mas pelas coordenações e pelo que a gente disputa o que é história também pelas próprias escolas em que a gente dá aula, né? Eu acho que a gente tem definido esses conceitos primordiais da teoria da história, principalmente o que é história e para que serve, né? Mas a gente também está refém do que aquela escola entende como história, do que ela acha que deve ser feito, do que ela acha que é a função, né? Porque, enfim, a gente encontra na realidade aí escolas que, né, reproduzem, por exemplo, memória de feriado, né? E tem dificuldade de lidar mesmo com esses conceitos de história mais complexos, mais críticos, né? E eu acho que por isso que eu acho que nunca ela está ausente, né? Eu acho que ela chega e encontra um muro alto, mas a gente tem que tentar dar um jeito de arrumar uma escada para ela poder subir, né? Porque a gente disputa ela com a escola, ou quando a escola é favorável, esse muro é mais baixo, a gente consegue ultrapassar, né? Então eu acho que existe um distanciamento, mas ele não é absoluto. Eu acho que a gente traz ele conosco. E dependendo da escola, né, dependendo da realidade socioeconômica daquela escola, daquelas pessoas para quem a gente está de fato ensinando história, ela se torna mais evidente ou não. Como eu falei, eu acho que quando eu estou dando aula na escola pública, as dificuldades são muito maiores, os distanciamentos são muito maiores.
né, eles têm dificuldade de entender conceitos muito simples da vida cotidiana, que dirá conceitos abstratos e filosóficos. Mas quando eu estou dando aula no ensino médio, né, em uma realidade um pouco melhor socioeconômica, eu acho que esse esforço ele é bem menor. Né? Acho que os alunos eles têm não só um interesse, mas um feeling maior para poder se questionar sobre isso e perceber essas coisas. Né? Mas, enfim, partindo sempre de uma experiência individual, eu acho que, nesse caso, são múltiplas. Né? E a última questão aí como eu vejo que a minha formação acadêmica é o curso de graduação em História, né? Olha, faz um tempinho já, né? Já faz o quê? 3 anos. Mais 5 a 3, né? Mas eu sou muito satisfeito, eu sou muito satisfeito, velho. Eu sou muito feliz com a minha graduação em História. Eu acho que, tipo assim, como qualquer curso de graduação, ele tem suas potências, né? E suas fraquezas, né? Mas eu sou muito satisfeito. Como eu falei, essa discussão sobre história, ela aparece muito para mim, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de estudar sobre isso, né? De estar presente nessa discussão, seja com no Laís, coisa adora, né? Eu acho que, tipo assim, a minha formação no off-campus, ela, de uma certa forma, ela foi completa, apesar das suas deficiências, né? Eu acho que, porque quem faz a formação também somos um pouco nós, né? Nós fazemos um pouco essa formação, porque existe um corpo, mas existe muitas escolhas que a gente faz nesse processo, muitos caminhos na qual seguimos, né? Eu vejo, pelo menos eu me sinto minimamente preparado para todas essas discussões e acho que boa parte dessa segurança e desse aparato são discussões que a gente fez durante o meu percurso na UFMG. Enfim, eu tive a oportunidade de ir para outros lugares, conhecer outros trabalhos também, e fiquei muito satisfeito. Eu acho que pode parecer um pouco de bajulação que eu estou falando, mas eu acho que tem um certo orgulho por a gente ser um polo de interior e poder estar disputando, não disputando no má sentido, né, como se fosse uma competição, né, mas de estar de uma certa forma em equidade, né, com as grandes universidades do Brasil, em fazer essa discussão com qualidade, né, de ter produção, né, e de poder contribuir, eu acho que para o campo, nessa e em várias outras discussões. Né? Então, eu acho que a minha graduação, a experiência individual, ela me fez preparado para poder não ter medo de teoria, na verdade, na verdade, procurá-la, né? Sempre quando algo não fazia sentido. Eu acho que se a gente fala de que muitos cursos de teoria as pessoas temem essa questão, eu acho que comigo, pelo menos, é o contrário. Acho que no momento que eu estou de mais confuso em relação à minha atuação profissional e à minha área, acho que é lá que eu encontro um pouco de luz, né? E de uma certa forma, encontrar o caminho e a partir daí prosseguir, né? Conseguir ir ao mesmo. Eu acho que é um pouco dessa resposta, não sei se era isso. A discussão, como eu falei, estou um pouco enfujado. 3 anos aí sem fazer muita discussão acadêmica. A gente o ambiente escolar, querendo ou não, é outro, né? Apesar da gente nunca abandonar, né? Essas reflexões, como eu falei, elas estão sempre me perseguindo no bom sentido, mas o ambiente é outro, né? E que bom que é também. Eu acho que é bem por aí mesmo, tem que ser. Tá bom? Eu espero que tenha respondido todas as questões aí. Obrigada, Vitor. Deixa eu parar aqui a gravação.